A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson, mais conhecido como Irmão Edson, e estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz o título O Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. A nossa lição desta semana é a de número 3, do dia 21 de abril de 2019. É o segundo trimestre de 2019. É a nossa revista para adultos, tá certo? Digo adulto porque nós temos, são divididas em salas, em classes, né? E esta é a classe de adulto. Muito bem. A nossa lição de número 3, ela traz o título Entrando no Tabernáculo. Como eu já disse, sou o seu irmão em Cristo Edson, mais conhecido como Irmão Edson, mas lá no YouTube você vai nos ajudar encontrando essa videoaula com o nome Alba Edson Gomes Livramento, que é o meu nome verdadeiro. Tá? Você vai digitar lá esse nome e você vai encontrar inúmeras lições, tá? Você pode estar compartilhando, você pode estar enviando para um amigo, para um irmão, e assim você vai estar nos ajudando a divulgar esse trabalho. A nossa lição de número 3, ela vai falar sobre entrando no tabernáculo, o pátio, né, ou o átrio. Nós vamos aprender nesta lição bastante entendimento assim sobre o tabernáculo, né? Essa lição é uma lição cheia de símbolos, simbologia. É uma lição bastante proveitosa no sentido de nós entendermos o que é o tabernáculo, o que era o tabernáculo de Moisés e o que é o tabernáculo hoje. E como nós, cristãos, representamos o tabernáculo, né, de Moisés. Como que é isso? Qual a simbologia que tem o tabernáculo de Moisés com a igreja hoje? Tá? Você vai aprender nesta lição. Eu convido você a assistir esta videoaula toda. Vai ser um pouco longa, mas você pode dar uma pausa, assistir em 2, 3 ou 4 vezes. Você vai entendendo. Se for necessário, volte de onde começou e entenda o que a lição vai estar falando. É uma lição riquíssima em símbolos e entendimento para os nossos dias atuais, os dias da igreja. Muito bem. O nosso texto áureo vai nos dizer assim: o Senhor Jesus, falando lá no livro de João, no capítulo de número 10, versículo 9, o apóstolo João escreve este versículo com palavras do mestre, quando ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Verdade prática, na verdade prática nos diz, para entrar a presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Amados, nós temos aqui, acostumamos fazer um comentário, um contraste entre o nosso texto áureo, que eu acostumo chamar de versículo-chave, e na verdade mais uma vez, ele não faz parte dos versículos da leitura bíblica em classe, mas como eu sempre tenho falado, não necessariamente o versículo-chave ou texto áureo, como você prefere chamar, ele não necessariamente ele tem de ser um dos versículos da leitura bíblica em classe. Tá? Mas aqui nós vemos o Senhor Jesus falando que ele é a porta, e se alguém entrar por ele, tá? Entrar na porta, mas como que eu entro? Por Jesus. Aí ele diz assim, olha, salvar-se-á, então você irá ser salvo. Entrará, você entra e sai.
Entra e sai. Você entrará e sairá. E achará pastagem, ou achará espaço, achará liberdade. Quando ele fala achar pastagem, ele está dizendo achará liberdade, achará triunfo em mim. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade prática vai nos dizer que para entrar à presença de Deus, ou na presença de Deus, é isso que o acraseado ele quer dizer, entrar à presença ou entrar na presença, no lugar santíssimo, que nós vamos estarmos falando aqui em toda a nossa aula, o pecador deve passar por uma única porta. Qual é a porta? Jesus Cristo. E nós vamos estar falando bastante sobre esta porta aqui na simbologia da nossa lição. Tá certo? Representando o tabernáculo, sempre com foco no tabernáculo, trazendo para a igreja hoje. Muito bem, vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 29, e o versículo do 9 ao 19. Não vou ler, tá? Por quê? Por que eu não vou ler? Porque ao longo da nossa lição nós vamos estarmos voltando aqui. Eu quero fazer pedir a você que fique atento para a leitura bíblica, porque esta leitura, ela a nossa aula ela está sempre baseada na leitura bíblica. E nós vamos entendermos aqui, amados, que ao longo da nossa lição, principalmente no tópico 2, nós vamos estar lendo bastante, vamos estar voltando em alguns versículos aqui da leitura bíblica, e para nós entendermos as simbologias da nossa aula, nós vamos precisar, é necessário que entendamos o que está escrito na leitura bíblica em classe. Por isso eu te peço que leia a leitura bíblica em classe. Tá certo, amados? Vamos adiante. Nós temos aqui 3 objetivos específicos. Nós vamos apresentar o pátio entre as tribos de Israel. Vamos expor a construção da cerca do pátio. Tudo isso nós vamos falar. Nós vamos enfatizar a porta do pátio. Essa parte aqui enfatizar a porta do pátio de bastante, nós vamos estarmos falando de uma intensidade tão grande e bastante intensa essa porta. Por quê? Porque essa porta aqui, ela vai esse enfatizar a porta do pátio, ela vai estar falando diretamente da porta mesmo, né, física lá do pátio. E o que esta porta representa hoje, como nós falamos na nossa verdade prática, no nosso textuário, o Senhor Jesus falando que Ele é a porta. Ele é a porta. Se alguém entrar por mim, ou seja, por esta porta, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem, ou seja, tem a liberdade, você é livre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é muito importantíssimo ficarmos atentos a esta aula. Tá certo, amados? A nossa introdução vai nos dizer o seguinte: o tabernáculo apresenta um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Um grande símbolo, é uma simbologia, né? O tabernáculo é uma simbologia para o povo de Israel. Então, é um grande símbolo espiritual, tá? Ali Deus se centralizava no meio do seu povo e ele esperava que essa nação reconhecesse isso. Então ele apresentava no meio do seu povo, e assim Deus esperava que a nação reconhecesse que ele era o Deus verdadeiro. Tá, vamos adiante. Nesta perspectiva, estudaremos acerca da posição do pátio do tabernáculo entre as tribos de Israel. Descrevemos a construção da cerca do pátio e conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Tá? Cada imagem nos revela um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Jesus Cristo. Então, o que nós vamos estarmos falando nesta lição, nós vamos estar, por isso que eu chamei a atenção para os amados ouvintes, os internautas, amados irmãos que vai nos assistir.
prestar muito atenção no sentido do símbolo espiritual, o que era o pátio, o que era a porta, o que representava cada divisão do tabernáculo para a igreja hoje. Então é importante que nós venhamos conhecermos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Por quê? Porque é por ela que, através da porta principal, da entrada no tabernáculo, é que nós vamos ter condição de ser salvo, de sermos salvos. E aí vem Jesus Cristo dizendo que Ele é a porta. E aquele que entrar por esta porta, ele tem liberdade. Ele entra e ele sai, e ele acha pastagem. Tá certo, amados? Então, por aqui, nós já vamos ter um entendimento geral assim da nossa videoaula de hoje. Tá certo? Vamos adiante? Conhecer mais sobre o sentido da porta do pátio, conhecendo aqui. Pois é, conforme nós falamos, aqui nós temos aqui o tabernáculo, né? Aqui conhecido como tabernáculo de Moisés. Foi o Senhor Deus que deu a Moisés todo o projeto. Nós já vimos isso nas duas aulas anteriores, né? E nós vamos aqui falar sobre o tabernáculo. Hoje nós vamos estar estudando mais o pátio, né? A entrada do pátio. Por isso que nós vamos frisar bastante na porta, né? E no pátio. Vamos falar sobre os dois, o lugar santo e o lugar santíssimo também. Mas hoje a nossa lição vai estar concentrada na entrada e no pátio, tá? Vamos adiante. Aqui, amados, nós temos aqui a planta, né? A planta, eu achei necessário fazer esse projeto aqui, colocar o projeto do tabernáculo, a planta do tabernáculo no início da nossa aula. Nós entendemos aqui algumas coisas, tá? A nossa lição vai nos dizer que ele tem 45 metros ou 100 côvado na sua lateral e 22 metros e meio ou 50 côvado na sua largura, tá? Aí nós temos o lugar, nós temos a entrada lá, a porta principal, né, o portão. Depois nós temos mais na frente a entrada da porta do lugar santo, tá certo? E depois nós temos, por último, o terceiro compartimento da tenda da congregação, onde fica a Arca da Aliança. Ali nós temos o véu, onde separa estes dois ambientes, esse ambiente em dois, né? Apenas este véu é que fazia esta separação, tá bom? Então vamos adiante, vamos estar falando sobre tudo isso. Vamos lá? Primeiro tópico. No nosso primeiro tópico nós vamos falar sobre o pátio, a entrada entre as tribos de Israel. O pátio entre as tribos de Israel. Vamos explicar isso aqui. Aqui nós temos 3 subtópicos: a montagem provisória do tabernáculo, a posição do tabernáculo no pátio, do pátio do tabernáculo e a posição do exército de Israel em torno do pátio. Tá? São 3 subtópicos que nós vamos estar explicando ele aqui bastante de uma maneira clara e objetiva. Como eu disse, embora essa lição é cheia de simbologia, nesse primeiro tópico nós não vamos entrar muito em detalhes sobre as simbologias. Nós vamos estar falando de uma maneira bastante prática, mas no segundo tópico nós vamos estar trazendo assim uma leitura bastante simbólicas e cheio de slides, que eu acabei fazendo alguns slides para mostrar essa representação do pátio em relação a cada posição do pátio, cada ambiente em relação à igreja hoje, ao funcionamento da igreja hoje. Tá, vamos adiante. A montagem provisória. A palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem das estruturas do tabernáculo no Sinai. Isso ocorreu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, após a saída do povo judeu do Egito. Isso 14 dias antes da celebração da Páscoa. Ou seja, o Senhor
deu a Moisés, né, a visão e a saída. Isso ocorreu, né, alguns dias antes deles saírem do Egito, e acontece o seguinte, ou melhor, explicando para nós, né, ocorreu no primeiro dia do primeiro mês, ou seja, eles saem do Egito. No primeiro dia o Senhor já deu a Moisés a incumbência de subir ao monte, e aí ele vai ao monte para receber de Deus a revelação. Ele convida a Moisés para subir ao monte, e aí ele sobe e lá Deus dá a revelação. Nós falamos isso na lição anterior. Então aqui está no primeiro mês, né? No primeiro mês do calendário religioso, é o 7º do calendário civil, era Abib ou Nissan. Nissan começa em 26 de abril, mas nesse caso aqui seria a saída deles, do povo de Israel, se deu no dia 14, antes, ou seja, 14 de abril, antes da celebração da Páscoa, tá bom? Vamos adiante. No Sinai até Canaã, do Sinai até Canaã, passaram-se muitos anos. Antes de Israel entrar em Canaã, Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo. Inicialmente, a estrutura foi montada em Gilgal. Então nós vemos lá no livro de Josué, no capítulo 4, versículo 19, capítulo 5, versículo 10, capítulo 9, versículo 6, capítulo 10, versículo 6 ao 43. Tudo de Josué. Depois da transferência para Siló, Josué capítulo 18, versículo 1, que fica no território de Efraim. Tempos mais tarde, nos períodos de Saul e Davi, e por causa das guerras interna e externa, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos, o que demonstrava que o tabernáculo já não tinha localização fixa. Então, amados, aqui, para entendermos aqui essas passagens, nós precisamos estar dando um passo aí, estudando aí sobre todo o processo que a arca teve que ficar nas mãos de povos, né? Nós vemos lá no livro de primeiro e segundo Reis, nós vemos no livro de Samuel, 1 Samuel, se não me falha a memória, e 2 Samuel também. Nós vemos lá, né, a passagem, a arca que esteve nas mãos de filisteus, e aí vai. Mas vamos adiante aqui, porque nesse primeiro tópico nós vamos estar dando uma estudada geral no processo da lição, e a nossa lição vai estar muito preciosa mesmo no tópico 2. O tópico 2 vai ser bastante excelente. Nós vamos entender tudo isso que nós estamos lendo aqui no primeiro tópico, tá? Finalmente Jerusalém foi conquistada por Davi, né? E aqui nós vemos lá no livro de 2 Samuel, ali no capítulo 6, a arca agora, Davi, ele já no reinado de Salomão, Davi ele traz novamente a arca para Jerusalém, né? Onde Deus agora se manifesta a sua glória. Nós vemos lá no primeiro livro do Reis, capítulo 8, versículo 10 ao versículo 11, onde Davi ele dá uma festa ali de agradecimento a Deus, né? Porque ele tinha resgatado a arca do Senhor, que há tanto tempo ela estava nas mãos de incircuncisos, de filisteus, tá? Então aqui nós temos aqui mais ou menos um apanhado geral. O segundo subtópico, posição do pátio, aqui para entrar a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino, resumido em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E mim farão, aí o Senhor diz, e mim farão um santuário,
e habitarei no meio dele. Tá? Podemos conferir aí, capítulo de número 25, versículo 29, 45 e 46. Então até aqui nada novo, praticamente assim, porque vimos isso nas duas lições anteriores, né, sobre a posição do pátio e o desejo do Senhor, o desejo do Deus de Israel era que ele ficasse, né, que ele habitasse no meio do povo de Israel. Então nós vemos aí, nesta imagem, a imagem do tabernáculo no centro do arraial, né? Nós vemos casas ou tendas dos 4 lados do arraial e o tabernáculo no meio do arraial, onde o Senhor, o Deus de Israel, habitava no meio do povo, cuidando do povo, do seu povo. Tá? Vamos estar falando logo em seguida a respeito disso aqui. Muito bem. A localização geográfica do tabernáculo, o centro do acampamento e de frente para o oriente, isto é, voltando para o leste, para o levante do sol, revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Então, como falei, no centro do arraial. Tá? Aqui nós vamos no terceiro subtópico e logo em seguida nós vamos explicar um pouco esta passagem que nós acabamos de ler. Tá? Aqui já vamos terminando aqui o primeiro tópico, e aí nós vamos estar dando uma recapitulação através de slides, mostrando o que nós lemos, e aí vai estar com um entendimento um pouco mais claro no segundo tópico da nossa videoaula. Olha, a posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Os exércitos das tribos judaicas eram localizadas em torno do santuário divino, de frente para a porta principal do acesso do tabernáculo, de acesso ao tabernáculo. Os exércitos de Judá, Isacar e Zebulon estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário. Juntos, esses exércitos somavam 186.400 homens. Está aqui, né, nesta imagem. Eles ficavam em frente, ou seja, nessa parte aqui nesta parte aqui estava esse exército, que era exército de Zebulon, Judá e Isacar. Então essas três tribos estavam na parte frontal aqui do pôr do sol, né, a parte frontal do tabernáculo. E aqui nós vemos agora aos fundos do sul para o ocidente estava a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim, formando 108.100 homens. Tá aqui nessa localização. Nós temos aqui a localização oeste, que era as tribos de Manassés, Benjamim e Efraim, como eu acabei de ler. E na posição leste, ao pôr do sol, nós temos Isacar, Zebulon e Judá. Tá? Então essas 6 tribos, 3 tribos de cada lado, formando aí um pouco, quase 300.000 homens, né, nas duas tribos. Tá? Aí nós vemos na lateral do tabernáculo, a lateral da parte norte, né, ficava mais 3 tribos, que era a tribo de Naftali, Dan e Asser, formando ali 157.600 homens. Você vai ver isso lá no livro de Números, no capítulo 2, versículo 25 ao 30, está aqui nessa localização. E aqui nós temos ao sul, que é a outra lateral, nós temos aí mais 3 tribos, que é a tribo de Rubem, Simeão e Gade, tá? São aí formando aí as 12 tribos de Israel, né? Nessa localização aqui, ao sul, nós temos aqui
Rubem, Simeão e Gade, né? Ao torno eram 603.555 homens acima de 20 anos de idade, né? Acima de 20 anos de idade, que estavam em torno do pátio do tabernáculo. Então, aqui só homens, não contavam crianças e nem mulheres. Então imagina quantas pessoas existiam. Não só homens acima de 20 anos de idade, que eram aqueles que eram para os serviços, reservados para serviços do tabernáculo e até de guerras, se necessário fosse, estavam aqui 603.550 homens. Tá bom, amados? Vamos agora ao nosso segundo tópico. E agora eu te peço a tua atenção redobrada para este segundo tópico, porque aqui nós vamos estar falando sobre as simbologias do tabernáculo, e vai ser necessário que voltamos na leitura bíblica em classe, conforme falei no início, que não estaria lendo, como de costume, para ganhar tempo, mas possivelmente voltaria em alguns versículos para entendermos as simbologias, tá? E aqui vai fazer necessário a gente voltar na primeira lição um pouco, né? Na primeira lição, só para dar uma pequena introdução no nosso segundo tópico. Bom, o segundo tópico vai falar sobre a construção da cerca do tabernáculo, tá? A construção da cerca do tabernáculo, tá? 3 subtópicos divide este tópico. Vamos falar sobre o cortinado de linho branco da cerca do pátio, colunas, cortinas e varais. Vamos falar também sobre cerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. Tá, amados? Muito bem, aqui eu te peço a tua atenção. Essa leitura é a leitura da introdução da nossa primeira lição. Pega a sua revista, dá pega a sua revista, lá na introdução da nossa primeira lição, você vai ver lá no meio da introdução, do meio para o fim, vai estar escrito assim, ó: o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim, compreendêssemos que essa construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio à mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Por que que eu voltei a nossa primeira lição? Porque a nossa lição, nós vamos estar falando agora de tipologia, o que representa o tabernáculo em relação à igreja. E lá na nossa primeira lição diz que o tabernáculo ele era uma tipologia entre o tabernáculo, né? A relação, aquilo que despertou em Deus, na mente de Deus, que havia uma relação. Então Deus chama o povo a uma responsabilidade de mostrar para o povo a incumbência que eles tinham de fazer um templo, um tabernáculo, uma tenda, em união, em harmonia, para que ele morasse no meio do seu povo, representando ali a sua presença. Aquele tabernáculo era uma tipologia futura, uma tipologia da igreja de Cristo, que iria ficar nesta terra, tá? E futuramente ele arrebataria para os céus, conforme estamos aguardando este grande dia. Tá bom, amados? Aqui nessa primeira imagem nós temos aqui o meu primeiro slide. Esta aqui é uma imagem aqui representando o que nós acabamos de ler. Na primeira aula nós vemos a tipologia, o tabernáculo, tipologia do tabernáculo e a igreja de Cristo. É um tipo da constituição humana. É o que está escrito ali, ó. Tipologia da constituição humana. Não fui eu que escrevi, eu apenas redigi ali, coloquei com letras minhas, mas eu
reconstituir o que o Senhor Jesus falou ali, ó. Olha, projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre a igreja, entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Por isso, me despertou a curiosidade de voltar à nossa primeira aula e explicar isso aqui. É uma tipologia da constituição humana. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos aqui o tabernáculo, nós vemos aqui a entrada, tá certo? A entrada, o átrio, né, ou o pátio. Vamos estudar esta parte, tá? Tá vendo essa setinha ali marcando? Pois é, nós vamos aqui estudar esta parte aqui que nós vamos estar estudando. Agora nós temos aqui nós temos aqui duas outras partes do tabernáculo, que é o LS, que é lugar santo, e o LSS, que é o lugar santo, é o lugar santíssimo, é o santo dos santos, é o lugar santíssimo. Tá bom, amados? Aqui, como diz que é uma simbologia, distribuindo isso aqui entre três partes, né? Três partes. Espírito, representando o lugar santíssimo, a alma, representando o lugar santo. E isso aqui é igual ao corpo humano, que é a parte do átrio, do átrio, que é um tipo do corpo humano, apontando para o lugar santo e o lugar santíssimo, que representa aqui Jesus Cristo, né? Todo esse corpo, né? Corpo, alma e espírito, representa um corpo, a igreja. Aqui representa um corpo. Os três ambientes, átrio, lugar santo e lugar santíssimo, que era as três partes do tabernáculo, da tenda, as três partes do tabernáculo, representando um corpo. Tipologicamente, a igreja de Cristo na terra. Tá certo, amados? Então, aqui uma pequena introdução para entendermos esta aula de hoje. Tá bom? Vamos adiante? O cortinado de linho branco da cerca do tabernáculo. Tá? Uma cerca de 45 metros de comprimento por 22 metros de largura separava o tabernáculo das tribos ao redor. As 60 colunas de bronze sobre as quais havia um cortinado de linho branco torcido de aproximadamente 2,5 metros de altura sustentava a cerca do pátio. Assim não se podia ver o que passava no seu interior do pátio, senão a cobertura do pátio. Então isso quer dizer que aqui está a nossa segunda imagem, o nosso segundo slide explicando isso que eu acabei de ler. Tá certo, amados? Olha, aqui nós temos 45 metros de comprimento, assim como o outro lado também 45. Aqui diz que nós temos 60 colunas, tá? Diz que eram 60 colunas, ou seja, 20 colunas de cada lado, 10 colunas do lado dos fundos e 10 colunas do lado da frente. Vamos ler isso da nossa revista. Vamos ler a nossa revista. Isso aqui está escrito no nosso versículo de número 11. De número 11. Vamos lá? Olha para ver. Assim também, do lado norte da cortina ao longo, serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases são de cobre. Os colchetes das colunas e as faixas, suas faixas serão de prata. Então aqui nós temos nesta lateral 20 colunas, tá? E o nosso versículo 10 está falando sobre a parte, o outro lado do tabernáculo, também, que estaria 20 colunas com 20 bases, tá? Aqui nós temos as bases de cobre, nós temos aqui a base de cobre, e nós temos aqui os seus colchetes,
e diz que eles eram de prata, os colchetes eram de prata. Isso aqui tem revelações, e nisso aqui nós vamos estar falando mais adiante. Vamos continuar lendo aqui, olha na nossa leitura bíblica, o número 12. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10. Aqui eu acabei de falar, do lado sul, não do lado ocidental, ou seja, do lado sul estaria ali, ó, 10 colunas, e assim como o versículo de número 13, semelhantemente a largura do pátio ao lado oriental, né, para o levante, será de 50 côvados, aqui da frente também, será de 50 côvados, também 22 metros, e também as colunas também eram 10, e as bases também eram 10. Também aqui tem revelação para nós aqui estarmos comentando, tá certo, amados? Vamos adiante, vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, o versículo 14. Ó, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. Então aqui na entrada do pátio, na entrada aqui do pátio, nós temos 3 colunas de cada lado. Então, do canto até a entrada do pátio, 15 côvados, que representa 6,66 metros. Tá? O versículo de número 15. E 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Do outro lado, 3 também. Tá certo? Agora vamos ler o nosso versículo de número 16. E aqui eu chamo a atenção para esta leitura. E nós vamos explicar no próximo slide algumas revelações desta porta. Lembra que o Senhor Jesus disse que Ele é a porta? Aquele que entrar por Ele, por mim, ele acha pastagem, ele entra, ele sai e ele acha liberdade. Quando ele fala, eu achará pastagem em mim. Pois é, vamos estar explicando algumas revelações aqui na entrada. Vamos ler o versículo de número 16. E à porta do pátio haverá uma cobertura de 20 côvados, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. A sua coluna 4 e a sua base 4. Tá? Então aqui nós temos a entrada 20 côvados, né? 20 côvados aqui separa. Nós vamos estar falando aqui quantas colunas. Nesses 20 côvados aqui representa, dá 8,88 metros. Então aqui nós temos 20 côvados. A cerca do tabernáculo, amado, como segurança, aqui está falando de segurança, simboliza Cristo na sua obra expiatória, nos trazendo estabilidade e comunhão, nos trazendo estabilidade, segurança, nos trazendo comunhão, né, com uns com os outros, com a igreja de Cristo e com Cristo, tá bom? Vamos adiante aqui. Aqui nós temos, ó, de maneira que haja 15 côvados, é o que eu acabei de explicar, de um lado, 15 do outro, e assim também 3 colunas, né? E assim também 3 bases e 3 colunas. Tá aqui no segundo ou terceiro slide explicando a entrada. Aqui nós temos apenas, eu vou estar mostrando aqui a entrada. Aqui nós temos a entrada, está numerada, talvez não dê para ler. Nós temos aqui o número 1, né, número 2, número 3, ou seja, nós temos aqui, ó, a entrada 1, nós temos aqui a coluna 1, nós temos a entrada 2, a coluna 2, a entrada 3, a coluna 3, a entrada 4, a coluna 4. A largura são 20 côvados.
Irmão, mas não diz que é uma entrada porque o irmão localizou 3 entradas. Pois é, aqui está aqui a revelação. Olha, é uma entrada, é uma porta. É uma porta. A entrada é uma porta. Só que a leitura bíblica em classe nos diz que nós temos 10 colunas de cada lado. 10 colunas aqui no lado oeste e 10 colunas no lado leste. Correto? Pois é. Se nós temos 10 colunas, essas colunas são fixas lá nas bases. E quando diz que aqui tem 4 colunas, olha o nosso versículo de número 16. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Quando você coloca aqui as 4 colunas, vai sobrar 3 entradas. Vai sobrar 3 entradas. Vamos já explicar isso aqui. Tá certo? Vamos já explicar isso aqui. Muito bem, vamos voltar aqui um pouco. Vamos voltar. Vamos explicar agora as cores. Vamos falar nas cores, depois a gente volta aqui. As cores, diz que era, olha para ver, do versículo 16. Azul, púrpura, carmesim, linho fino, torcido. Ó, nós temos aqui, ó, nesta circunferência aqui, ó, nós temos cores da cobertura. Eu numerei aqui, cor 1, vem minha seta aqui, ó, é a púrpura. É a púrpura. E aí na nossa lição, diz que, no final do nosso tópico 3 aí, ó, diz o que? Sobre a púrpura. Fala o que da púrpura? Diz que a púrpura, ela diz que Jesus é rei, né? A nossa lição diz que a púrpura está dizendo o seguinte, ó, a nossa revista, no nosso tópico 3, no nosso tópico de número 3, nós estamos explicando o tópico 2, a púrpura, o carmesim e o branco eram as cores da cortina e entre o pátio, nas Sagradas Escrituras. Tá certo? Vamos voltar aqui, ó. A púrpura lembra a ideia de realeza. Vamos falar isso lá no final do nosso tópico. Então, Jesus é rei. O carmesim diz que ele é perfeito e ele é justo. A ideia de perfeição, carmesim, a ideia de humilhação e sofrimento, ou seja, a ideia de humilhação e sofrimento. Pois é carmesim, é servo sofredor. O que diz em Isaías? Isaías diz que ele não tinha nenhuma formosura, ele era servo sofredor, morreu pelas nossas pisaduras e por isso somos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. E o branco, homem sem pecado, né? E o branco ali está dizendo o seguinte, lembra a ideia de justiça e perfeição. Justiça e perfeição. Não teve pecado. O homem não teve pecado. E o azul, Jesus é Deus. O azul diz que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então ele é Deus. Tá certo? Então aqui, explicando aqui as 4 cores. As 4 cores aqui da entrada. A entrada também fala de 4 colunas. Lembra das 4 colunas que nós lemos no versículo número 14? Então as 4 colunas estão aqui. As 4 colunas. As 4 colunas. Nós vamos explicar as colunas no outro slide. E a entrada também nós vamos explicar no outro slide. Nós vamos voltar aqui para explicar a entrada. Mas a entrada aqui, quando você passa pela terceira entrada, aqui nós vemos, aqui nós precisamos de mais 2 entradas, que seria no lugar santo e o lugar santíssimo, formando 5 entradas, né? Formando 5 entradas, que estas entradas representando aqui os 5 ministérios, tá? Os 5 ministérios. Quais são? Apóstolos, profetas, doutores,
pastores e mestres, né? E como que eu chego aos ministérios? Eu tenho que entrar pela porta. Eu preciso entrar pela porta para eu entrar no lugar santo, almejando o Santíssimo. E assim a glória de Deus está na minha vida. Tá certo, amados? Então, representação, simbologias, né? Vamos lá. O versículo de número 16, e aqui nós vamos explicar um pouco mais de entendimento, esta parte aqui da entrada. Vamos explicar aqui. E à porta do pátio haverá uma cobertura de 20 côvado, de pano azul, de púrpura, carmesim, linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas eram 4 e as suas bases 4. Tá? Aqui agora explicando só a entrada. Agora só na entrada. Só na entrada. Pois é. Aqui eu dei um zoom na nossa imagem, explicando aqui a entrada. Lembra que nós falamos que eu tinha numerado? Pois é, aqui é o número 1. Aqui nós estamos na entrada 1. Porque você coloca uma coluna de um lado, coluna de outro, e as duas do meio, formando as 4 colunas, e eu quero explicar para você que essas 4 colunas aqui, olha, aqui, a lição diz que ela representa os 4 evangelhos, ela representa os 4 evangelhos. Então isso, eu preciso entrar pelos evangelhos para conhecer a Cristo. Para conhecer quem? A porta. Através dos evangelhos eu conheço quem? Eu conheço a porta. A porta. E esta porta, ela é uma porta que ela tem 3 entradas. Na medida que eu coloco as colunas, me sobra 3 entradas. Estas 3 entradas representando as 3. Lembra que eu falei que existia uma revelação? As 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Pai, Filho e Espírito Santo? É Deus. Quem é Deus? É Jesus. Quem é Jesus? É a porta. Tá certo? Então aqui, amados, eu sou a porta. Aquele que entra, sai. E entra e acha pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. E fique à vontade. Aquele que entra tem liberdade. Aquele que entra por mim tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como que eu faço para entrar? Conhecendo a minha palavra. E onde está a minha palavra? Nos 4 evangelhos. Louvado seja Deus. E de onde veio os evangelhos? Da simbologia do tabernáculo. Quem era o tabernáculo? Era a casa de Deus, que Deus pediu para que Moisés fizesse para que ele habitasse no meio do povo. Por isso a simbologia, amados, do tabernáculo com a igreja de Cristo hoje. Tá certo, amados? Então é isso, tá? Vamos adiante. Aqui nós temos a explicação sobre a coluna. Coluna, cortinas e varais. As colunas de bronze foram feitas de madeira de acaia e ficavam presas às partes interior da cortina por base ou placas de bronze colocadas sobre o piso. Já nas cortinas eram construída a outra de forma que virava uma tela firme. Por sua vez, os varais encaixavam-se às colunas e às cortinas da cerca. Tudo eram milimetricamente encaixados. Assim, as colunas, as cortinas e os varais são elementos que didaticamente podem simbolizar a segurança. Lembra que eu falei? E a estabilidade e a comunhão. Segurança, a estabilidade e a comunhão. E quem eram as cortinas? Vamos já explicar. Quem eram as colunas? Vamos já explicar. Tá? Ora, em Cristo toda a justiça de Deus foi satisfatória na obra expiatória. Por isso temos a segurança da salvação. Romanos 8, 33 ao 39. Estamos seguros em Cristo. Depois, a partir desta obra, temos acesso à promessa de Deus. Lembra que eu falei na redenção eterna? Pois é, as quais nos dão estabilidade à vida cristã. Por fim, a expiação do nosso Senhor
não apenas salvou-nos, mas abriu-nos a porta da comunhão cristã. Abriu-nos a porta. Aquele que entra, abre. Aquele que entra, acha pastagem. Portanto, a semelhança das colunas, cortinas e varais, a obra expiatória de Cristo nos traz segurança, estabilidade e a comunhão na vida cristã. E aí nós temos aqui explicando isso que nós acabamos de ler, estudando as colunas, cortinas e varais. Então nós temos aqui, conforme nós acabamos de ler, nós temos a coluna, nós temos aqui os colchetes e dentro dos colchetes os varais, a base. A base, ela está dizendo que ela é de bronze e ela está sobre o solo na qual a coluna se encaixa. A base tem que estar fixa, ou seja, eu tenho que ter uma base para que a minha coluna esteja sustentada. A prata aqui, ó, ela está para segurar o varal, falar de redenção, né? A prata, um material duro, então fala do que? Da estabilidade, da redenção, né? Que os varais na qual está sustentado. E nós temos aqui, amados, a coluna, os varais aqui, ó, os varais, colunam era revestido de prata. Os varais, essas colunas aqui, ó, era revestidas de prata. A cortina na mesma cor da entrada, ou seja, era o branco retorcido, né? Era na mesma cor da entrada, aqui formando uma tela. Tá vendo a tela que nós acabamos de ler? Pois é, tudo isso aqui, ó, a base de bronze sobre o solo para segurar a coluna, representa os obreiros do Senhor, né? Por que os obreiros representam? Foi eu que está falando, é o que está falando o versículo que nós lemos. O versículo que nós lemos diz que o versículo que nós lemos fala de serviço, Então, no serviço do Senhor, nós precisamos ser obreiros verdadeiros, tá? Então, e o que acontece com o bronze? O bronze é um material duro, assim como a prata, que não oxida, que não enferruja. E por isso, a minha coluna, a minha base, ela ia ficar presa ao chão, ela não pode enferrujar, né? Ou seja, tenha cuidado. Eu escrevi aqui, cuidado com exclamação, aqui, 3 exclamações aqui, né? Tenhamos cuidado. Não podemos enferrujar, né? Não temos que ser material que oxida, material que muda de ideia a cada momento, material que não está firme na base, não está firme. Amém, amados? Vamos adiante. Acerca de linho, a santidade e a justiça de Deus, a parte reservada na esfera interior do pátio, separada pelo linho branco torcido, revela a santidade de Deus, né? Ali os sacerdotes ministravam as cerimônias e sacrifício pelo pecador. Está aqui, né, o pátio, a parte interna, né, a parte interna do santuário, do pátio, né, as duas partes, lugar santo e lugar santíssimo, separado ali por uma cortina, a cortina que separava. A letra E, a letra A e a letra C representando ali espírito, alma e corpo, o corpo, alma e espírito, né, que através desta entrada, como já explicamos, o acesso aqui já na quinta entrada, para entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, nós temos aqui a presença de Deus no meio do seu povo. Nesse sentido, o pátio do tabernáculo revela que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo, senão por meio do sacerdote. Lembra aqui? Acabei de falar. Pois é, o pecador que estava aqui no pátio não tinha acesso ao seu Deus, porque a não ser por aqui, ó, a não ser aqui, ó. Deus é santo e justo. O homem carece de santidade e justiça. No entanto, em Cristo, o pecador é justificado e santificado
a salvação. Esse é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Só quem pode justificá-lo e santificá-lo é Jesus. É a porta. Tá bom, amados? Muito bem. Terceiro tópico. Também nós temos aqui 2 subtópicos. Na verdade são 3 subtópicos, né? A porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Mais uma vez falando sobre tipologia ou simbologia. Né? As 4 colunas, vamos falar dessas 4 colunas. Já explicamos um pouco, mas vamos estar concluindo aqui. E as cores, também já falamos das cores, mas vamos estar falando aqui um pouco sobre elas. Tá? A porta do pátio para se entrar no pátio do tabernáculo havia apenas uma porta. Lembra que eu falei? Pois é, havia apenas uma porta. Esta porta dava acesso ao local sagrado. Tinha que entrar por esta porta para ter acesso ao local sagrado, certo? Onde Deus habitava. Cristo, o nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todas as pessoas. Então, existia o tabernáculo, uma única porta. Vamos ler aqui e já vamos explicar. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. As palavras do nosso Senhor confirmam toda a doutrina do Novo Testamento, que tem em Cristo um único caminho de entrada possível para chegarmos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta porta, portanto, é o único meio de acesso a Deus. Tá? Aqui a imagem novamente da entrada que nós explicamos lá. É a primeira entrada, né? A primeira aula. Tipologia. Vemos aqui a porta, a entrada ali, ó. A entrada, ele é a porta. Lembra que nós lemos aqui, ó, na primeira frase aqui, que está roxo aqui, dizendo que existia uma única porta e Jesus Cristo é o acesso que leva ao Pai. Tá? Aqui no nosso último subtópico, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois é, para chegar aqui, ó, no lugar santíssimo, precisa entrar pela porta, passar pela aqui, a porta aqui, que vai dar acesso à quinta entrada, representando aqui os 5 ministérios, para entrar no lugar santíssimo. Tá certo, amado? É um tipo de corpo humano aqui representando os apostolados para o lugar santo e o lugar santíssimo, apontando para o lugar santo e o lugar santíssimo, onde aqui está, né, a entrada principal, que precisa passar por esta entrada principal. Estudando esta parte, nós temos que entrar por esta porta principal. Tá bom? As 4 colunas, as suas bases, sua tipologia do Evangelho. Destacamos que as 4 colunas e suas 4 bases, essa base e coluna sustentava a porta principal. Esse fato nos fez rememorar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O maior instrumento que o ser humano tem para conhecer a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, por esta entrada. Está aqui a entrada, ainda na entrada. Lembra que nós estudamos a entrada, estudamos as 4 colunas aqui representando o Evangelho, que eu falei lá. Olha o que a lição está nos falando. No segundo tópico do último tópico, está dizendo que representa os 4 Evangelhos. Por que representa os 4 Evangelhos? Porque é um documento, é um instrumento, é uma doutrina, onde nós vamos conhecer a porta, onde nós vamos conhecer a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é a porta.
A entrada, mas por que você fala a porta? Essa porta ela é fixada por 4 colunas representando os evangelhos. Quando eu fixo as 4 colunas com as bases, me sobra 3 entradas. E quem são? Expliquei lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Mas quem é o Pai? É o Filho. E quem é o Filho? É Deus. E quem é Deus? Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é o Pai que enviou o Filho para morrer na cruz do Calvário, para remir o meu pecado, para me dar libertação, para que eu entrasse por Ele, para que nele, eu entro, eu saio, eu acho pastagem, eu tenho liberdade, eu tenho convicção da vida eterna. Tá bom, amados? Então, é isso. As cores da cortina. O azul, púrpura, carmesim e branco eram as cores da cortina de entrada no pátio. As Sagradas Escrituras e as cores simbolizam aspectos importantes da fé. Muitas igrejas e tradições cristãs distintas, como as episcopais ou reformadas, e até mesmo algumas pentecostais, observam o que se convencionou chamar de calendário litúrgico. Nele, os dias comemorativos são inspirados por cores. Essa prática está ancorada nas comemorações litúrgicas do povo de Deus do Antigo Testamento. E aqui eu chamo a atenção para os irmãos, nesse aspecto podemos destacar, por exemplo, a cor azul lembra o céu. E aqui eu quero colocar aqui para os amados irmãos, ter muito cuidado com esta interpretação para as cores, porque existe muitos lugares por aí que nós vimos, uns festivais de cores, onde são adorações a deuses pagãos, e na qual não tem nada a ver com a liturgia de culto, a liturgia de adoração a Deus. É muito importante nós entendermos isso aqui e não fazermos confusão com a adoração a Deus e adorar a deuses pagãos. Tá bom? A púrpura lembra a ideia de realeza, lembra que eu acabei de ler? Eu li. A púrpura, a ideia de realeza. A humilhação, o sofrimento, o carmesim. A justiça de Deus lembra o branco, tá certo? E o Senhor, ele veio e foi para o céu. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando fala sobre a última cor do azul, representando ali, ele é Deus, ele é justo e é perfeito. A porta do pátio aponta para o único caminho, Cristo. Tá? Olha aqui novamente, né? Representando aqui as cores. Tá? A púrpura, o carmesim, o branco e o azul. Né? A púrpura, realeza, Jesus é rei. O carmesim, sofredor, né? Servo sofrido, servo sofredor, né? Aí a humilhação e o sofrimento. O branco, a justiça, homem sem pecado. O azul, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá? É o que está na nossa lição aí no tópico 3. Amém, amados? Então vamos agora na nossa conclusão. Vamos dizer o seguinte: nesta lição estudamos a centralidade de Deus em nossa vida por meio da posição do tabernáculo. Fomos estimulados a termos uma base e segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. Tá bom? E concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio. Né? Então trazemos a imagem da porta do pátio, trazemos representando Jesus Cristo, que ele é a única porta, né? Com as entradas, que representando ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que precisamos destas pessoas para entrarmos na porta, levado pela sua palavra, que são os evangelhos, as 4 colunas, na qual, através dos ministros, 5 ministérios, que nós vamos receber as instruções para entrar no lugar santo do santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode entrar no lugar santo do santo ainda hoje, neste momento,
na tua casa, no teu quarto, onde você estiver, falar com Deus, porque Ele é o único e verdadeiro caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo como o único caminho para o pecador alcançar a salvação. Ele é o único caminho que conduz ao céu. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê uma outra oportunidade para estarmos aqui na próxima semana ministrando a nossa quarta aula. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe.